Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje então a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Maria foi assunta ao céu, Maria foi ressuscitada. Como você sabe, é diferente de Jesus. Jesus é a ascensão, Maria é a assunção. Qual que é a diferença? A diferença é que Jesus, ele ressuscita pelas próprias forças. A Virgem Maria foi ressuscitada por Jesus, foi levada ao céu de corpo e alma por Jesus. Para entender esse mistério e por que ele tem a ver conosco, a gente precisa começar do fim. Vamos começar do fim para entender. O que significa começar por fim? Significa assim: o que vai acontecer quando a gente morrer? Quando a gente morrer, a gente vai passar pelo juízo particular. Juízo particular significa que sou eu em Deus. A primeira coisa que você já vê disso é que essa história de reencarnação já cai por terra pela própria Bíblia. Na carta aos Hebreus é dito assim: só se vive uma vez, depois vem o juízo particular. Está na Bíblia, carta aos Hebreus. Só se vive uma vez, depois da morte vem o juízo particular. O juízo particular é que vai definir para onde você vai, se é céu ou inferno. O destino é esse, céu ou inferno. O purgatório significa que é uma pessoa que vai para o céu, mas ainda não está pronta, mas ela vai para o céu. Quem está no purgatório precisa passar por uma purificação para ver a Deus. Quando você falecer e acontecer o seu juízo, você ainda não verá a divindade de Jesus. Você será julgado por sua humanidade, que já vai causar estrondo no seu coração. Você vai olhar para a sua vida num relâmpago, vai olhar e vai ver tudo aquilo que você fez, de bom e de ruim. Você vai saber as graças que Deus mandou para você e você pegou ou desprezou. Você vai saber cada ato seu, a consequência que teve. Se você deu catequese, se você ensinou alguém, se você deu um copo de água para um pobre, você vai saber a consequência disso. Se você maltratou alguém, roubou alguém, você vai saber a consequência disso. De forma que você vai emitir um juízo de você mesmo. E aqui é o mais importante desse juízo particular, você vai ver se você morreu em estado de graça. Estado de graça significa em amizade com Deus. O laço com Deus não está cortado. Padre, o que significa isso? Significa ir na missa? Não, significa não ter cometido um pecado grave quando morreu. Não morrer com pecado grave. Se você morreu em estado de graça, você está unido a Deus. É como se fosse uma linha que liga o seu coração ao de Deus. Quando você faz pecados leves, essa linha fica suja. Aí basta que você faça caridade, peça perdão a Deus na missa, reze, tudo aquilo que você fazer de bom vai limpando essa linha. Mas existem pecados que cortam essa linha, que são os pecados graves, os pecados mortais. Por isso que fala mortais, porque mata Deus na sua alma. Se morre assim, morre sem vínculo com Deus, aí é inferno. Quem vai para o inferno? Quem morre em estado de pecado mortal.
Santo Inácio Loyola, ele tem uma meditação nos seus exercícios espirituais sobre isso. Vale a pena cada um procurar esse livrinho e ler esse livrinho, As Meditações de Santo Inácio. Ele fala assim: pensa numa pessoa que viveu a vida inteira na graça, a vida inteira a linha estava unida, mas no momento da morte ele blasfemou, ele fez um pecado grave, a linha foi cortada, ele morre. Para onde ele vai? No inferno. Deus não trabalha com carteira de serviço. Por isso que Jesus toda hora fica falando: ficai atento, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Esse não saber o dia e nem a hora faz com que a gente tenha que viver sempre na graça, porque você não sabe quando Deus vai te chamar. Da mesma forma, uma pessoa que viveu sempre com a linha cortada, se no momento da morte ele se arrepende, essa linha volta e ele está salvo. Você lembra do bom ladrão? Judas ficou com Jesus 3 anos e não entendeu nada. O bom ladrão bastou 5 minutos. É por isso que você reza na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. O momento da nossa morte é que vai definir para onde você vai: céu ou inferno. Morreu com a linha em dia, morreu unido com Deus, mas essa linha estava suja ainda, aí passa pelo purgatório, até que essa linha esteja limpa. Não dá para ver Deus com sujeira. Pensa agora você, talvez você esteja em estado de graça. Se você não está, procura voltar ao estado de graça. Como é que se volta ao estado de graça? Pela confissão. Pecado leve, linha suja, qualquer ato bom que você faça, limpa a linha. Qualquer coisa, rezar, lavar um copo por amor, vir na missa, pedir perdão na missa, qualquer coisa boa que você faça, limpa a linha, vai limpando. Agora, quando corta, só tem um jeito: confissão. A confissão restitui essa linha. Então pensa aí, você que sabe que não fez um pecado grave por esses tempos, e está confessado, e está com a linha em dia, mesmo você, pensa assim, se você morresse agora, você sabe que tem muita coisa no seu coração que ainda não é santo, né? Tem raivinha, preguicinha, julgamento, preguiça de rezar. Não dá para ir para o céu assim. Para ir para o céu tem que ser perfeito, porque Deus é perfeito. Então faz esse estágio no purgatório até se purificar. Quanto tempo uma pessoa fica no purgatório? Depende da linha dela. Os que estiverem mais sujos vão ficar mais tempo. Esse tempo é diferente do nosso. Mas Nossa Senhora em Fátima fala para os pastorinhos que vai ter alma, que tem alma no purgatório, que vai ficar até o dia do juízo final, que vai ficar purgando lá até o dia do juízo final. Vou repetir: se a linha foi cortada, é para baixo que vai. Quando você vê tudo isso, você vai ver uma segunda coisa ainda. Tudo isso faz parte de olhar para você e você emitir um juízo. Quando você olhar tudo isso, terminar de ver tudo isso em você, você vai olhar para Jesus e vai ver o quanto que Ele te ama. Você vai enxergar, por exemplo, como que foi a paixão dele, a cruz dele, a crucificação e a morte dele, a ressurreição dele. Você vai ver isso. Mas você não só vai ver como num filme, mas você também vai ver o que Jesus estava passando por dentro, por mim.
E isso também será um grande juízo da nossa vida. Olhando para Jesus, o que Ele fez, o que Ele sofreu, o que Ele venceu, e sabendo o que Ele estava pensando em mim naquela hora, você emitirá um juízo. Você vai olhar para você e ver se você amou de volta ou simplesmente esnobou esse amor. Feito isso, passado pelo juízo particular, uma pessoa que tiver sido boa, uma pessoa que morreu em estado de graça e com a linha limpa, padre, dá para acontecer isso? Dá. Um santo, por exemplo, chega nesse ponto. Uma pessoa que tem a graça, por exemplo, de ganhar uma indulgência plenária. O que é indulgência plenária? A indulgência plenária limpa a linha de uma vez. O padre fica falando, tal missa tem indulgência, tal coisa tem indulgência, para você ficar em dia. Certas pessoas então irão para o céu direto, chegam num nível de santidade que vão para o céu direto. Quando acontecer dessas pessoas irem para o céu direto, elas verão aí sim Deus face a face, verão Jesus na sua humanidade e na sua divindade. Daqui a pouco o padre fala disso. Padre, mas eu ouvi por aí de um protestante falando que quando a gente morre, a gente fica dormindo. Eles falam tanto que lê a Bíblia, mas acho que não lê direito, né? Você lembra quando Jesus, o que Jesus fala para o bom ladrão, lembra? Hoje estará comigo no paraíso. Hoje, não é ficar dormindo. Só que tem uma coisa aqui. A morte, o que é a morte? A morte é rachar você. Você não é sua alma, você não é o seu corpo, você é a junção das duas coisas. Para ser você, tem que estar junto a essas duas coisas, corpo e alma. Por exemplo, os espíritas, eles pensam que a gente é a alma, por isso que eles ficam assim, aonde que minha alma estava na outra encarnação, Não existe isso. Primeiro que o padre falou, só se vive uma vez. Segunda coisa, você não é a alma, você é essa pessoa formada de corpo e alma. Mas o que é a morte? A morte rasga o que você é, separa a sua essência. É como se tivesse cortado um braço, só que em vez de ter cortado o braço, corta a sua essência. O corpo vai de um lado, a alma vai de outro. Por isso que quem morre sofre, quem fica sofre também, porque é rasgar aquilo que você é. Quando acontece essa morte, então há um rasgo na sua essência. O corpo sem a alma vai apodrecer. E a sua alma? A sua alma passa por esse juízo. A alma de alguns vai para o inferno. A alma de alguns vai para o purgatório. A alma de alguns vai para o céu. Quando a gente fala então que São Francisco de Assis é santo, nós estamos falando o quê? Que a gente tem prova. Quais são as provas? Os milagres. Não é assim que a igreja espera que a pessoa faça 2 milagres para proclamar ela santo? O que significa isso? Significa que com a intercessão dele por 2 milagres, significa que ele está no céu. Então, por exemplo, quando a gente fala que São Francisco está no céu, o que é que está no céu de Francisco? A sua alma. O seu corpo foi lá para o caixão e apodreceu. Um ou outro santo, por graça de Deus, Deus deixa o corpo incorrupto, mas mesmo assim aquele corpo está sem vida. Santo Antônio, Santa Rita, Santa Clara, qualquer santo que você pensar, os parentes seus que você está no céu, são santos.
Por isso que a gente reza no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, para a gente celebrar não só os santos que a gente não conhece, proclamados pela igreja, como os santos anônimos, aqueles parentes, amigos, gente da comunidade que já está no céu. Mas de novo, o que está no céu ali? A sua alma. Para você entender mais ou menos, é como se na hora da morte, como se você fosse um computador. Na hora da morte, a carcaça do computador, a matéria do computador, ela vai ser quebrada. Deus vem com o seu pendrive e descarrega os programas que estão lá no pendrive dele. Os programas são a sua alma. Deus recolhe isso, passa pelo juízo, vai para o céu, inferno, quem precisa se purificar, purgatório. Então, nenhuma pessoa está no céu de corpo e alma, a não ser Jesus e a Virgem Maria. Todos os outros, eles aguardam o último dia. No último dia acontecerá aquilo que a gente chama de juízo final. Todos nós passaremos por 2 juízos. Padre, eu estava preocupado com um, vai ter 2 juízos. Só que a sentença é uma só. Por exemplo, Francisco, ele está no céu já. Ele vai passar pelo juízo final? Vai. Mas daí pode ele ir para o inferno? Não, a sentença já está dada, ele é céu. Mas por que tem esse juízo universal? Vamos ver. No último dia, depois que a igreja passar por uma grande provação, o anticristo estiver no poder, parecer que a igreja morreu, sobrar pouca gente fiel, parecer que está tudo perdido, ele virá na sua glória. Jesus virá para julgar vivos e mortos. Quando ele vir, a primeira coisa que vai acontecer é ele vencer esse esquema do anticristo como se fosse um sopro. Está na carta aos Tessalonicenses isso. Não vai fazer nem coceguinha em Jesus. Ele vai derrubar tudo aquilo que vai parecer sem solução para nós, como um sopro. Não vai fazer nem cócega. A segunda coisa que vai acontecer é que a beleza de Jesus vindo vai ser tão belo isso, que quem estiver no purgatório já vai purificar de tudo, vai fechar o purgatório nessa hora. A beleza de Jesus já vai limpar todo mundo que estiver lá já. Vencido o anticristo, limpado o purgatório, vai todo mundo, todas as pessoas que já existiram. Aqui, lógico, o padre está falando em metáfora, mas você vai entender, porque isso aqui que o padre vai falar, isso aqui vai durar um milésimo de segundo, porque para Deus o tempo é diferente. Mas todas as pessoas da história estarão diante do trono de Jesus. Todas as pessoas, as que estão no céu, as que estão no inferno, anjos ou demônios, vão se ajoelhar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor. Aqueles que foram bons vão reconhecer por amor. Quem foi mal, e os demônios, na marra, pelo poder dele, eles se ajoelham. Percebe a diferença? Você se ajoelhar com a graça de Deus por amor, porque você ama Ele, mas alguns vão ter que se ajoelhar na marra, mesmo não querendo, porque não vai ter jeito
Tudo, você viu a segunda leitura? A segunda leitura falou disso. Tudo será colocado debaixo dos seus pés. Todas as pessoas de todos os tempos diante de Jesus. E aí vai acontecer o seguinte: vai passar um por um diante de Jesus, e cada pessoa que vai ali na frente de Jesus, as pessoas, todas as pessoas vão olhar para ela e vão saber tudo aquilo que ela tiver feito aqui nessa terra. Todas as pessoas vão saber tudo o que você fez ou deixou de fazer. Por isso que se chama juízo universal. O padre vai saber tudo, tudinho, tudinho, até o que você fez escondido, até as conversas do zap aí de fofoca, vai saber. Vai baixar um telão assim, ó, e aí vai aparecer desde você na barriga da sua mãe até o momento da sua morte. Tudo aquilo que você viu no juízo particular, lembra? A sua vida, as graças que Deus mandou, as consequências dos seus atos, todas as pessoas verão. Ih, padre, fiquei preocupado agora. Que bom, né? Quando for fazer as coisas escondidas aí, pensa então, viu? Da mesma forma, se você tiver feito algo de bom, escondido, as pessoas verão. Seu marido vai ver que você acordava 3 horas da manhã para rezar para ele se converter. Eles vão ver que você comungava para o seu filho. Seus filhos vão ver. Tudo vai ser visto, para que todas as pessoas emitam também um juízo daquela pessoa. Vamos supor que chamou lá Santo Agostinho. Santo Agostinho está diante do trono de Deus. Vai passar no telão tudo aquilo que Agostinho fez. A história de Agostinho vai começar mal, né? Então você vai ver toda a picaretagem dele, tudo aquilo que ele era, você vai ver. Mas de repente você vai ver o que ele virou, o que a graça fez nele, o santo que ele se tornou. E você não vai olhar mais para o pecado dele, você vai olhar para aquilo que ele terminou. Como é que ele terminou? O importante é como é que se termina. E aí você mesmo vai falar: esse cara tem que ir para o céu. Você vai olhar para São Francisco e vai falar a mesma coisa. Olha a bagunça que ele fez, olha não sei o que. Mas aí você vai ver que quando virou a chavinha, ele foi outro. E você vai chegar à conclusão de que o lugar dele é no céu. Porque todo mundo tem que saber de todo mundo. Porque cada ato que você faz, ele tem consequência nas pessoas. Então, por exemplo, pensa só numa turma aí que roubou na época do Covid aí, né? Quanta gente na saúde aí meteu a mão aí na época do Covid. E quanta gente morreu porque a verba não chegou, o dinheiro não chegou. No dia do juízo, todo mundo vai ter que saber o que essa pessoa fez. Se uma pessoa, ela terminar mal, lembra? Terminou no pecado grave, terminou no pecado mortal, você também dirá: essa pessoa tem que ir para o inferno. Para que a justiça se realize, essa pessoa tem que ir para o inferno. Então nessa hora, muita gente que parecia que era bom, a gente vai ver que não era tão bom assim. Muita gente que parecia que era ruim, a gente vai ver que era bom. Vai cair todas as máscaras, entende? De forma que hoje você tem que caminhar pensando nisso. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus e das pessoas? Quando acontecer isso, uma coisa também, por exemplo, você tem rezado por um parente seu para ele se converter, mas ele não quer saber.
No dia do juízo, se essa pessoa tiver morrido em pecado mortal, você mesmo dirá: essa pessoa não tem o que fazer, é inferno. E você não ficará triste. Hoje você pensa em sentimento: mas é meu irmão, é meu filho, é meu marido. Mas nesse dia você pensará em justiça diante de Deus. Você vai olhar e saber o tamanho do pecado. O que é um pecado? Você vai saber o que é um pecado diante de Deus, o quanto que ofende a Deus. Então você toma as dores de Deus. Então você não fica preocupado com o sentimento, você fica preocupado com Deus. De forma que, se mesmo que um parente seu for para o inferno, nessa hora você vai dizer: fez a justiça, ele que quis. E não ficará triste. Por quê? Porque o ofendido foi Deus, e Deus está restabelecendo a justiça. Isso é uma coisa que nós vamos entender já no dia lá, no dia. Muito bem. Quem foi ruim, por exemplo, quem lá no juízo particular, lembra? Morreu, juízo particular. Quem foi ruim também já está no inferno, já está sofrendo lá. Mas o que está sofrendo lá? A sua alma. O que está no céu? A alma de Francisco. Passado esse juízo particular, todo mundo vai receber o corpo de novo, o corpo ressuscitado. Aqueles que foram para o inferno receberão o corpo ainda doente, pesado, como a gente tem agora. No inferno, o sofrimento é na alma e no corpo. A partir dessa hora, o sofrimento será na alma e no corpo. Padre, então tem fogo lá? Tem sim um tipo de fogo, que não é um fogo igual ao nosso, que vai consumir essa matéria. Veja só, olha que coisa isso. O fogo, ele consome a madeira, por exemplo, enquanto tem madeira, não é? Tem que ter matéria para ele consumir. No inferno, o corpo é eterno. Então, esse fogo também será eterno, queimará constantemente o corpo da pessoa. Mas isso não é o pior sofrimento, porque o pior sofrimento é um fogo na alma, é uma dor na alma. Esse vai ser o pior. É ficar sem Deus para sempre. Isso vai arrebentar com a turma. No inferno, vê o demônio, vê Lúcifer, vê os condenados, vê Judas, já vai ser triste, já vai fazer a pessoa sofrer muito. Nossa Senhora em Fátima fala para os pastorinhos que se elas vissem uma alma no inferno, elas morriam de medo. Mas o pior ainda não é isso. O pior é ficar sem Deus para sempre. Santo Inácio é uma meditação dessa. Procura, um dia você pega e fala assim: tá bom, hoje eu vou meditar sobre o inferno. O que Santo Inácio fala? Você vai ler aquele texto e vai pensar: e se eu for para lá? Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que ter medo, gente. Tem que ter medo sim de ir para o inferno. O mundo está assim, porque ninguém tem medo mais de ir para o inferno, porque o inferno virou uma piada. Mas você tem que ter medo de ficar sem Deus para sempre. Padre, as pessoas boas. Agostinho passou pelo juízo particular. Você viu a vida dele, você viu que ele foi bom, você viu que ele merece o céu. Cristo decreta, é céu. Nessa hora ele recebe o seu corpo também. Só que o mesmo corpo dele, padre, mas o corpo dele já se decompôs. Mas cremaram o corpo dele. Deus não precisa de uma matéria anterior para fazer algo. O mesmo corpo dele, só que modificado. Lembra do exemplo do computador? É como se desse uma carcaça nova de computador, mas agora Mega Power Ultra Blaster. O corpo dele e ele, lembra? Por que tem que acontecer isso, padre? Porque Jesus não salvou a nossa alma. Lembra que o padre falou? Que a gente é uma pessoa de corpo e alma. Jesus ele salvou
a pessoa humana, de forma que a pessoa humana é formada de corpo e alma. Então quem está lá no céu ainda está incompleto. Quando acontecer esse último dia, ele ficará novamente restabelecido em Deus. Essa pessoa, corpo e alma, Agostinho, por exemplo, ele será mergulhada na glória de Deus. Pensa na transfiguração. Você se lembra que saiu luzes de Jesus? Eles caíram por terra. Nessa hora, Deus vai capacitar você para enxergar essa luz. Eles não conseguiram ver. Nessa hora você vai conseguir ver. Para você conseguir ver, significa que você vai ser transformado igual a Ele. Você vai se parecer com Ele. De forma que, veja, a primeira coisa que vai acontecer é esse mergulho na glória de Deus. Pensa assim, que aqui é o céu, essa parte que o padre está é o céu. Ninguém, nenhuma criatura, nem anjo, nem gente, é capaz de ficar aqui no céu, frente a frente com Deus, sem ser consumido de amor. Veja, a transfiguração, que foi só um rainho da glória dele, os apóstolos já não aguentaram. Se uma pessoa visse Deus hoje, tal como ela é, tal como Deus é, se uma pessoa hoje visse Deus, a beleza de Deus, ia fazer com que aquela pessoa virasse nada. Ela ia ser consumida de amor. Ela vira nada. O que Deus vai fazer? Para você entrar aqui, vai ter tipo um batente aqui. Nesse batente, a hora que você passar, o Espírito Santo vai te dar um banho. Que banho que é esse? Você vai ser revestido da glória dele, para você poder aguentar aqui dentro. Senão você não aguenta. Pensa que coisa, gente. Quando você chegar no céu, você não vai amar a Deus com esse amor que você tem. Esse amor que você tem é chulé. Você vai amar a Deus com o amor dele. Você vai amar a Deus como ele se ama. Você vai olhar para você como Deus olha para você. Então você vai se amar. Você vai olhar para as pessoas como Deus olha para elas. Então você também vai amar essas pessoas. Você vai mergulhar na glória de Deus. O que vai acontecer no seu corpo na hora que você passar por esse momento da glória de Deus? Que você tomar esse banho da glória de Deus. Santo Tomás fala de 4 coisas que vai acontecer com o nosso corpo agora. Primeira coisa, imortalidade e impassibilidade. O que significa isso? Você não morre mais, não sente mais dor, não sente mais cansaço, nada que pesa no seu corpo, acabou. Nessa hora, ele vai curar tudo do seu corpo. Às vezes vem a pessoa e fala assim: padre, olha só, sei lá, meu pai, meu avô, ele pegou câncer, ficou com câncer. Aí a gente rezou tanto, padre, rezamos tanto, mas morreu. Deus não escutou? A Bíblia fala que ele vai curar todo mundo que tem fé. Presta atenção, gente, não acabou ainda. Essa pessoa será curada nesse dia. Nesse dia ela vai ressuscitar e todas as enfermidades vão ter caído. Tudo aquilo que é
falta, ausência do seu corpo, vai acabar. Você que usa óculos aí de 8 graus, nesse dia você vai enxergar que nem uma águia. Quem acha aí que está com as banhinhas aí, ó, nesse dia vai vir a glória de Deus, vai dar uma enxugada, você já vai ficar pá, saradão, assim, ó, pá. Isso que eu nem fico muito preocupado, deixa por tudo. Né? A hora que for, já pá, nossa, olha o pode nem virou. Tudo será renovado. Quem está com pouca teia aí, ó, tudo, faltando dente, não está faltando dente, está faltando dente. Veja, olha que ponto, o corpo nosso ressuscitará no estado de virgindade original, tanto o homem como a mulher, um corpo intacto, renovado. Primeira coisa é isso, imortalidade, impassibilidade, não vai sofrer mais. Segunda coisa, luminosidade, claridade. As coisas de Deus provocam luz. Daqui a pouco, na oração eucarística, a gente vai rezar para que a gente possa estar na luz da vossa face. Como você, olha só o exemplo. Aqui, os apóstolos só veem a luz. Lá, nesse dia, você vai ser envolvido pela luz. Você vai participar da beleza dele, da glória dele. Essa luz no fundo é beleza, da beleza dele, um corpo ressuscitado, um corpo transfigurado. Essa beleza vai ter degraus. Uns vão brilhar mais do que outros. Uns vão ser mais belos do que os outros. Vai depender do que? De um brilhar mais do que o outro, de um ser mais belo do que o outro, do tanto que você foi santo aqui. Quanto mais santo uma pessoa for, mais ela brilhará lá em cima. Isso é justo, porque pensa só, quem que é mais santo, eu ou Francisco? Vocês ou São Francisco? É lógico que é ele. No céu você brilhará, mas quando você olhar para Francisco, você vai falar: meu, esse cara é fera, hein? Quando você olhar para Santa Rita, para os santos, você fala: meu, esses caras são demais. Você será belo, que São Francisco também vai te elogiar e vai ver a beleza em você, de forma que essa beleza, por mais simples que uma pessoa seja, ela já vai assustar os anjos. Está na carta de São Pedro isso. Os anjos, eles vão ficar admirados com a nossa beleza, a nossa aqui, ó. Imagine dele. Imagine Santa Clara, imagine São João Paulo II. Quanto mais santo, mais belo no céu, mais você reflete a Deus, mais você se parece com Deus. Padre, mas eu não vou ficar com ciúme do outro, que o outro brilha mais. Não, porque você vai saber tudo. Lembra que o padre disse? Você vai saber que Francisco mereceu, o que merece mais. Você não vai ficar com inveja. E outra, você também já se verá feliz e belo. Terceira coisa que vai acontecer, São Tomás fala, a agilidade. Esse corpo, ele está limitado ao tempo. Você não tem agilidade, ou seja, você está aqui, aí para ir para outro lugar demora, aí não sei o que, não sei o que. Esse corpo ressuscitado não precisa disso. Ele é ágil. Por isso, por exemplo, que Jesus ressuscitado, lembra? De manhã aparece para Maria Madalena, daqui a pouco está lá no caminho de Emaús, depois está lá com os apóstolos, depois está na Galileia, depois está não sei na onde. Agilidade. O espaço não segura esse corpo ressuscitado.
E a última coisa é a sutileza. Um corpo é corpo, mas é sutil. Aqui é importante você ver que os apóstolos acharam até que Jesus ressuscitado era um fantasma. Por que eles acharam que era um fantasma? Porque é um corpo sutil. Padre, como que é isso? No fundo a gente não sabe, porque a gente não viu alguém ressuscitado ainda. Mas para você entender, eles pensam que Jesus é um fantasma. O que Jesus fala para eles? Sou eu mesmo, toque em mim. Então não é um fantasma. Um fantasma você não toca. É um corpo, mas é um corpo espiritualizado. É um corpo sutil, que nem o espaço, nem o tempo consegue limitar. Quer ver? Os apóstolos, eles estavam fechados lá na sala. Jesus entrou, as paredes não seguraram ele, as portas fechadas não seguraram ele. Mas repara, que eles pensam que é um fantasma. Jesus manda que eles toquem nele, e depois Jesus fala assim: tem alguma coisa para comer? Por que Jesus faz isso? Ele estava com fome? Não, para mostrar que era corpo, que não é fantasma, percebe? Mas é um corpo sutil, é um corpo que não vai passar fome, mas se quiser comer, pode. É um corpo que não envelhece, que o tempo não segura. Existe uma tese, isso é tese, até agora que eu falei foi doutrina, isso que eu vou falar agora é tese, mas com certeza é assim, de que todos nós vamos ressuscitar com a idade de Cristo ressuscitado, com 33 anos. Quem morreu idoso, quem morreu criança, quem morreu na barriga da mãe. Quando você chegar no céu, você que perdeu a sua criança, você vai conhecer seu filho, vai conhecer sua filha, e ele vai falar para você: oi mãe, obrigado, porque eu só estou aqui porque você foi aberto à vida. Mesmo que eu não tenha visto o sol, hoje eu vejo Deus. É o maior presente que você pode dar. Por isso que a gente tem que lutar sempre pela vida. Pensa só, quando você se nega a dar a vida a alguém, você está negando que ela tem a capacidade de ver Deus. Pensa, gente, essa pessoa não vai existir. Mas se ela existe, nem que tenha sido por um dia na sua barriga, ela está vendo Deus, e você deu isso para ela. E ela vai chegar e vai te agradecer. Você vai reconhecer o bonitão, a bonitona lá como seu filho. E o corpo, como o padre disse, não envelhece. É por isso que Jesus, por exemplo, ele aparece para Santa Margarida Alacoque no século XIX, aparece para Santa Faustina no século XX. Não está velho. Mas ao mesmo tempo Jesus pode aparecer como uma criança, como apareceu para Santo Antônio, como apareceu lá no Menino Jesus de Praga. É um corpo sutil. Muito bem, tudo isso é referente ao corpo. Como é que vai ser o corpo nosso? E a nossa alma também vai ser transformada. A primeira coisa, ela será purificada de tudo. Tudo aquilo que você vê que são virtudes que está falhando aí na sua alma, elas vão ser elevadas. Pensa só que as suas virtudes, elas são que nem um equalizador, sabe equalizador? Tem um botãozinho que está lá em cima, outro botão que está lá embaixo, não sei o que. Quando você passar por ele, esses botões vão ser tudo lá para cima. Você vai chegar no máximo seu, no top seu, em todas as virtudes. A sua alma, ela será ordenada pela vontade. Hoje quem manda, hoje a sua vontade, ela é ordenada para a própria satisfação. Naquele dia, a sua vontade será ordenada para Deus, para a beleza. O que vai acontecer com a nossa alma?
a nossa inteligência será alimentada pela verdade. Tem gente que chega assim e fala: padre, olha só, quando eu morrer, eu for para o céu, eu vou poder ter uma audiência com Jesus para fazer umas perguntas lá, que eu tenho umas dúvidas. Vou poder fazer um podcast com ele? Para me perguntar por que eu sofri aquilo? Por que eu passei por isso? Por que o senhor fez o pernilongo? Quando você passar por esse mergulho aqui, ó, você vai entender tudo, tudo. Você não vai precisar perguntar nada. Você vai entender tudo assim. Ah, entendi. Jesus mesmo fala isso. Jesus fala assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Você vai entender tudo, o universo, as galáxias, a minhoca, o pernilongo, o que você passou, como que foi a história. Você vai saber a história verdadeira. Tudo, você vai saber tudo. A sua alma será alimentada pela verdade. Para quê? Para que você não tenha curiosidade lá no céu. A única coisa que você vai ter no céu é querer amar a Deus. E por fim, a nossa alma entrará em comunhão, uma perfeita comunhão com Deus, com as pessoas. Por isso que a Eucaristia já é uma antessala disso. A Eucaristia se chama comunhão. Você já entra em comunhão com Deus e com as pessoas. Quem comungou está em comunhão com você, e vocês dois estão com Deus. Por isso que não dá para comungar brigado com alguém. Não tem sentido, você não está em comunhão. Mas veja, e por isso que é tão importante, por exemplo, a figura do casamento. Que o casamento, ele é uma antessala, ele é um exemplo disso. Como os dois agora são um só e geram comunhão, assim será no céu. O casamento, a família, é o grande rascunho do céu. Por isso o padre sempre fala: depois da Eucaristia, a coisa mais importante que tem é a família, porque ela de alguma forma aponta para o céu. Muito bem, isso aí é o que vai acontecer conosco. Olha o que disse a segunda leitura: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, ou seja, ele foi o primeirão que ressuscitou. Com efeito, por um homem veio a morte. Que homem? Adão, né? E é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Quem é? Jesus. Então todo mundo ressuscita por causa de Jesus. São Francisco, nós, São Jorge, São João Paulo II. São Jorge é santo católico, viu? O que estão fazendo com ele é distorcendo quem ele foi. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Olha agora. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Padre, essa fila aí que vai um, vai outro, como que vai ser? Vai ser por ordem cronológica? Quem nasceu primeiro, quem nasceu depois? O 100º homem, o 1000º homem, vai passar? Não. Quem que vai primeiro? As pessoas que foram de Cristo. Quanto mais de Cristo você for, mais rápido vai ser a sua senha. Deu para entender? Então no dia do juízo lá, que começar a demorar, já fica preocupado, hein? Olha só o que ele fala: em primeiro lugar, como primícias Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por causa da sua vinda. Então presta atenção: quanto mais Jesus ressuscita, quanto mais cedo você ressuscitar, mais você era de Jesus. Beleza? Só que tem uma pessoa que já ressuscitou, que não é Jesus, que é ela. Olha a diferença então dela para nós.
Nem chegou o dia do juízo final, e tudo isso que o padre falou que vai acontecer conosco, com ela já foi feito. Ela era tanta de Jesus, que Jesus falou: não, vai ser já. É isso que a gente celebra hoje. Tudo aquilo que Ele vai fazer em nós, já foi feito nela. Tudo, essa claridade, pensa só, se cada um vai ser luminoso conforme a santidade, belo conforme a santidade, a minha santidade vai ser bem menor que a de São Francisco de Assis. Agora pensa na beleza dela. A beleza de São Francisco não é nada perto dela. A beleza de todos os santos juntos e anjos não é nada perto dela. Pensa, ver Nossa Senhora no céu será um capítulo à parte. Ela não se compara com Deus, mas ninguém, tirando Deus, é mais bela do que ela. E assim, de longe, de longe, de longe. Por que de longe? Porque veja, se a ressurreição nossa acontecer amanhã, a diferença nossa para ela é de 2000 anos. Quanto mais você é de Deus, mais rápido você ressuscita. 2000 anos antes ela já ressuscitou. Repare então que ela é a igreja pronta. Ela é a mulher pronta, a pessoa pronta. Por isso que a igreja diz que a Assunção de Maria é um sinal de Jesus, do que vai acontecer conosco. Por que é um sinal? Porque pensa só, a pessoa poderia falar assim: Jesus ressuscitou, mas Ele é Deus. Então ele diz assim: tá bom, então para mostrar para vocês que vocês vão ressuscitar, eu vou deixar um sinal do que eu vou fazer com vocês. Eu vou pegar a pessoa que mais foi minha e já vou fazer isso nela, a sua mãe. Na tradição, isso é tradição, não está na Bíblia, mas é uma tradição. Conta assim: quando chegou perto dela ser assunta ao céu, uma semana antes, São Gabriel apareceu para ela e falou que o seu filho ia vir buscá-la. E ela se preparou. Aliás, conta a tradição que quando ela comungava, ela recebia a visita de José e de Jesus. Os apóstolos, eles estavam longe. Quando chegou no dia da assunção dela morrer, ela morre de fato, pode explicar. Quando chegou no dia, os apóstolos foram trazidos pelos anjos até ela. Só que foram trazidos 11 apóstolos só. Um não foi trazido pelo anjo, um teve que vir de forma natural, caminhando, andando de camelo. Quem foi esse? Foi Tomé. Padre, para Deus se vingar? Não, vocês vão saber o porquê. Cada apóstolo, São Pedro estava num lugar, São João estava em outro lugar, cada apóstolo foi levado ao pé dela. Quando ela morre, ela despede de um por um, ela dá a bênção um por um, que já chamavam ela de mãe. Só que falta Tomé. Tomé, como ele não veio, como um anjo não o trouxe, ele demora 3 dias para vir. Quando ele chega, ele quer ver o corpo dela, ele quer ver aonde que ela foi enterrada. Eles vão até lá, abre a pedra, abre o túmulo, e só tem a rosa no túmulo e uma cinta. A cinta de Nossa Senhora ficou para São Tomé, e hoje essa cinta está na Espanha, é uma relíquia. O resto foi tudo. Se encontrasse um fio de cabelo de Nossa Senhora, você pode cair na bagunça que tudo é falso, porque se ela está assunta, todo o corpo dela está lá em cima. Olha só, nessa hora
apareceu vários anjos e começaram a cantar, e eles viram aí a Virgem Maria na sua glória, que vai ser aquilo que a gente vai celebrar quinta-feira, Maria, Rainha do Céu e da Terra. Olha só, Jesus não ia deixar, porque primeira coisa, ela morreu, gente, padre, mas por que fala dormição? Porque justamente foi isso, sabe? Foi uma coisa rápida, 3 dias, foi como uma dormição. Essa semana o padre viu uma figura no dia da Assunção, que foi quinta-feira, Jesus no céu, segurando a Virgem Maria com uma pietá, sabe a pietá? Só que daí Jesus está morto e Maria está segurando Jesus. Aqui é o contrário, é Jesus segurando Maria no céu. Aí ele fala assim: acorde, mãe, chegamos em casa. Chegou em casa. Dormição. Imagina falar dormição, mas no fundo foi morte. Por que foi morte? Porque ela não é maior que Jesus. Se Jesus morreu, ela morre, ela quis morrer. Só que essa morte não cai na corrupção, ou seja, o corpo não se decompõe. Por isso que é 3 dias. Vou dar um exemplo. Faz de conta que você tem uma camiseta que é de político, sabe? Estampa de político, mas foi seu avô que a usou, e você gosta tanto do seu avô fez tanto bem para você, que essa camiseta, que não vale nada, né? Você guarda com carinho. Por quê? Porque você olha para o seu avô, olha para a camiseta e lembra do seu avô. Deus Pai não ia deixar o corpo que carregou o filho dele ficar podre. Ele cuida dela, ele guarda na gavetinha. Que gavetinha? Você vai morrer, mas vai vir comigo ressuscitada. E é por isso que ela faz tudo para nós hoje, porque todas essas coisas que o padre falou, ela já tem. Ela já sabe toda a verdade, ela é luminosa, o corpo dela é ágil, aparece aqui, aparece ali. Para terminar, gente, guarda essa frase. E tudo isso que o padre falou, então significa que a ressurreição de Maria, a assunção de Maria, já é a nossa vitória, já é o que vai acontecer conosco. Esse lixo de mundo vai passar, por isso aguenta firme. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,